Você quer aprender a cortar cabelo feminino e entrar logo para uma das profissões mais bem remuneradas do mercado? É possível você aprender a cortar do mais absoluto zero, onde quer que você esteja, sem qualquer experiência com cabelo. Eu mesmo não tinha experiência nenhuma quando eu comecei. Você pode aprender a cortar como hobby ou como profissão, mesmo que você nunca tenha pegado na tesoura. Eu vou te mostrar nessa aula quais são os primeiros passos para atender seus clientes e aprender sobre cortes que vão fazer com que você comece bem nessa profissão. Ao contrário do que muita gente fala, que precisa ter o dom para cortar cabelos, eu vou te ensinar aqui nesse vídeo que começar a cortar cabelos pode ser simples. Basta você conhecer os passos a seguir nessa profissão. Eu mesmo aprendi bem do início. Eu não sabia nada sobre cabelos. Se você gosta de trabalhar com as mãos, se você gosta do processo de criação, se você gosta de conhecer pessoas, de aprender uma profissão que pode ser exercida em qualquer lugar do mundo, se você pensa em aprender uma profissão reconhecida no mercado, ou se você já sabe que o mercado de cabelos é lucrativo e que você quer aprender a cortar cabelos ou virar cabeleireiro, fica aqui comigo nessa aula, essa aula é para você. Agora, se você não gosta de trabalho manual, se você não gosta de processos criativos, se você não gosta muito de interagir, dificilmente esse vídeo é para você. Se você acha que cortar cabelo não exige esforço e dedicação, meu amigo, esquece. Isso aqui pode ir embora. Eu já acompanhei de perto pessoas que também não sabiam nada ingressar no mercado de cabelos e ver elas construírem uma jornada profissional com sucesso. E essa é exatamente a minha história. Eu precisava ganhar dinheiro, eu estava quebrado, eu vim da área de vendas e vi a oportunidade no mercado de beleza. Eu sabia que tinha espaço e que os cabeleireiros, eles levavam um bom estilo de vida. O único caminho era me matricular numa academia tradicional de cabelos, aqueles longos cursos de corte. Aí era a única opção na época, não tinha ninguém para me ensinar, não conhecia ninguém da área. No curso tradicional, as aulas começam pelo estudo do fio e são lentas. Aí você vai para formas geométricas, os ângulos de corte, e aí demora muito para você começar os seus primeiros cortes. Mas como eu precisava na época aprender logo a cortar e para faturar, eu li as apostilas adiantadas dos cortes e aí eu já ia fazendo as bonecas mesmo sem aula. Eu já tinha comprado a tesoura e as ferramentas, eu já queria cortar. Então eu comecei atendendo as pessoas próximas, as amigas conhecidas. Na medida que iam seguindo as aulas, eu ia aprendendo sobre os detalhes do corte. Aí eu pegava as dicas e na verdade eu já ia aprimorando meus cortes porque eu já tinha dúvidas. Eu já sabia que eu precisava fazer um bom corte se eu quisesse ter clientes. Então eu me mantive focado em aprender os detalhes. Na época do início do curso, eu com aquela vontade de cortar, uma menina apareceu, queria muito cortar o cabelo e eu disse que eu sabia cortar. Ela falou, sabe cortar cabelo? Eu falei, sei. Aí na verdade eu só tinha aprendido os 2 cortes. E aí eu só tinha cortado cabelo de boneca, né, que eu tava treinando. Então ela topou, falou assim, então você corta, eu vou lá. Aí foi lá, voltou com essa surpresinha, né? Revista daquela teenager, capa daquelas meninas roqueiras, franja de lado, cabelo com bastante movimento assim, uma franjona. Ela virou e falou assim, então, eu queria um cabelo assim, nem precisa cortar muito no comprimento não, mas eu queria ele bem soltinho assim, com essa franja bem de lado, eu quero muito mudar essa franja. Cara, nessa hora eu gelei. Eu não sabia se eu corria ou se eu ficava. Bem, eu já tinha feito aquilo em boneca, de corte, eu tinha treinado, mas era a hora da verdade, né? Era uma pessoa ali, uma possível futura cliente, que já era cliente na hora, meu Deus, ela era cliente na hora, eu tinha que fazer ela voltar. Então eu tava seguro, porque eu já tinha treinado para aquele momento, assim. Então eu fiz aquela cara de paisagem, me fiz seguro e falei como se aquilo fosse a coisa mais comum da minha vida. Lógico, deixa comigo. Foi tipo um lapso no meu tempo de vida. Foi ali que eu senti o que era ser cabeleireiro de alguém. Ela me passou a confiança da beleza do cabelo dela e eu percebi o compromisso. E aí eu comecei a cortar e eu confesso que eu quase esqueço da capa de corte, tão nervoso que eu fiquei. Então eu separei o cabelo dela e comecei. Me lembro bem do tanto que eu suei e demorei pra cortar aquele cabelo dela. Tipo, logo uma capa de revista, né? Uma referência assim difícil, um cabelo bem produzido e tal. Ela tava me pedindo aquilo e eu olhei pra aquilo, tive medo à primeira vista, mas eu sabia que era executar o treino que eu já tinha feito. Eu pensei, meu Deus, então agora é a hora da verdade, né? Então vamos nessa. E eu me lembro que cortei cada parte do cabelo como se fosse assim, câmera lenta, assim, ó. Demorou assim, ó. Tchá, tchá. E aí chegou aquele momento de cortar a franja que ela tanto queria. Eu pensei, nossa, é só separar a franja, posicionar, passa a tesoura com calma. E aí quando eu pensei sem passar a tesoura, que eu passei a tesoura, que ela olhou no espelho, aí eu vi o sorriso dela. Nossa, ali eu me senti um cabeleireiro iniciado, eu me senti com o pé dentro da profissão, meu primeiro corte pra valer, e eu vou te falar, eu me senti cabeleireiro mesmo, assim, profissional, quando ela voltou 4 meses depois pra fazer o corte de novo, com outra franja, de outro jeito. Nessa hora,
eu senti assim, caraca, agora eu sou cabeleireiro. Foi aí que eu percebi que eu podia aprender mais rápido do que os cursos ensinavam, mas tudo era voltado para segurar o aluno na sala de aula, aprendendo aos pouquinhos, assim, aquele sistema bem escolar, sabe, das antigas. Então, assim, não se adapta à sua falta de tempo de hoje em dia, por exemplo. O curso mesmo demorou quase um ano, tinha pressa, e logo parti pro ataque, já estava cortando em toda oportunidade, não importava o lugar nem a hora. Eu não esperei aprender tudo para depois cortar, eu acreditava que à medida que eu aprendi um corte, eu já podia executá-lo, e a verdade é que eu até fugi do final ali do meu curso de cabeleireiro, porque eu já tinha adiantado todo o conteúdo, eu já estava cortando, eu já estava faturando, e assim, eu sou muito grato porque foi um momento que eu aprendi bastante. E eu convidava todo mundo, continuava a aprender, eu tive mestres incríveis, eu cortei melhor, fiz mais clientes com meus cortes, ganhei mais dinheiro, me estabilizei profissionalmente. E depois de tudo que eu aprendi e ensinei, eu corto com o meu próprio método para cortar cabelo. Eu atendo uma diversidade de clientes muito grande e eu faturo com a minha agenda cheia o ano todo. Ao contrário do que você pensa e do que eu fiz, você não precisa perder meses trancado na sala de aula para iniciar o mesmo aprender todos os cortes do mundo. Você só precisa aprender 6 tipos de corte que são os mais pedidos pelas clientes por aí. Sabendo os cortes que as clientes mais pedem, logo você tem mais chances de atender mais clientes. E é por aqui que você deve começar a aprender, por onde você tem mais possibilidades de cortar cabelo de alguém. Então, eu vou te contar 6 coisas que você precisa saber para começar a fazer a sua clientela. Anota aí, começa aí, vamos lá. Aprenda o corte que tem mais chances de vender. Você precisa aprender o que vende. Do que adianta você começar aprendendo um corte no estilo muito doido, assim, cyberpunk, se provavelmente não vai ser pedido pelas suas futuras clientes. Lembre-se disso para entrar no jogo e iniciar sua clientela. Deixa eu te contar um atalho saudável, uma dica valiosa para você ganhar tempo nesse processo. Eu vou cortar um belo caminho para você vencer nessa profissão e é uma dica que eu só posso dar assim hoje em dia. Depois de anos de experiência aprendendo todos os cortes que eu pude, querendo aprender a cortar todo tipo de cabelo, aprenda primeiro o corte comprido. É uma das maiores pedidas entre os cortes que as mulheres mais pedem assim no mundo inteiro, desde as menininhas assim do bairro onde você mora, até as mulheres chiques que frequentam os salões mais badalados, assim. Então, sabendo executar um corte comprido, você vai ver, tem um monte de mulher de cabelo comprido por aí, você tem mais possibilidades de começar a atender seus cortes. Você pode atender, assim, com o seu serviço de corte, né? Então, você vai olhar em volta e você vai ver que isso que eu tô te falando é uma infinidade de possibilidades. 2. Como você vai iniciar? Você tem que mirar nas possibilidades mais próximas, né? Seus possíveis clientes. Onde você mora, onde você trabalha, onde tem muita mulher de cabelo longo e com certeza você verá várias possibilidades de vender um corte longo. Foi isso que me chamou a atenção nessa profissão, né? Eu olhava para os lados e via várias possibilidades de clientes ali que eu poderia atender. E aí no segundo momento você vai olhar em volta e vai ver qual é o segundo tipo de corte que é possível, né? Se é um corte mais médio, se é um corte mais curtinho. Você vai ver as possibilidades que você tem em volta ali para prestar o seu serviço e começar a faturar com ele. Vamos lá. 3. Aprenda a entregar o que a cliente pede. Você precisa aprender a entregar um corte que seja fiel ao que você combinou com o cliente em relação ao comprimento, por exemplo. Se você fizer isso, você está garantindo uma cliente fiel. Cliente procura cabeleireiro que ela tem confiança. Se você fizer isso, está garantindo uma clientela fiel. As clientes procuram cabeleireiros que possam confiar. Então, se você mudar o comprimento, você muda totalmente o resultado que ela te pediu. E aí, você não é bem sucedida, sua cliente fica frustrada e ela não vai voltar mais. Então, você já abomina, antes de começar, aquela frase que todo mundo fala: cabelo cresce, entrega o combinado, ganha cliente, fazendo ela voltar. E essa é a mágica da profissão, fazer sua cliente voltar várias vezes. Não precisa investir em materiais caros. Existe um maquinário barato que você compra pela internet e chega na sua casa. Hoje tem kits de equipamento de corte, né, as ferramentas para você iniciar, para cabeleireiros iniciantes. Eu dei uma pesquisada lá na internet que é exatamente para facilitar essa conversa com você. Então nesses kits vem tesoura, pente, borrifador, capa, do jeito que você quiser. Então podemos dizer aí que em relação aos ganhos é uma profissão que é um investimento muito barato. Você vai achar material barato na internet, vai chegar aí onde você mora, independente da cidade onde você está, chega aí. Eu tenho certeza que no dia de hoje dificilmente não chega. Eu indico sempre você começar com materiais mais baratos, até porque quando você já tiver uma clientela, que já estiver ganhando dinheiro, aí que vai ser a hora de você reinvestir em materiais. 5º, fique bom de corte. Aprendendo os cortes mais pedidos, ficando bom neles, você vai poder repeti-los em infinitas clientes de diferentes tipos de cabelo. Você tem que treinar, treinando que você vai ficar imbatível assim. Revise muito os seus primeiros cortes e compare com as fotos
dos seus trabalhos. E aí vem a dica 6. Tire fotos do antes e depois. Se tiver vergonha de pedir para a cliente ficar de frente, fazer uma foto, o ideal é que você peça para ela ficar de lado e de costas. Faz essas duas fotos antes e elas duas depois, dessa mesma posição, para você comparar o corte, você poder mostrar para sua cliente a diferença do antes e depois do seu trabalho. E aí vem a dica 7, importantíssima, sublinha ela. Todo cabeleireiro anda bem arrumado dentro do seu estilo. Cabeleireiros são muito diferentes, né? Cada um tem seu estilão aí, uns são uns dos outros, você vê uma diferença dependendo do estilo até de cliente que ele atende. Mas todo cabeleireiro dentro do seu estilo, ou mais arrumadinho, ou mais hip chic, ou mais streetwear, ele anda super arrumado dentro do seu próprio estilo, tem sempre aquela beca mais bonita. É tipo como se você fosse sair. A cliente quer ver um profissional bonitão, bem arrumado. Pensa bem, você não entregaria o seu visual para um profissional de beleza que você não considera que ele tá, né, de banho tomado, cheirosinho, arrumado. Você não vai ter confiança nesse profissional. Então já pega essa dica, já veste ela aí para sempre. Imagine as possibilidades gigantes que você tem de começar a mostrar o seu trabalho. Muita gente diz que tem medo de cortar cabelo, diz que é difícil, diz que é complicado, mas a verdade é que os cabeleireiros não te contam que isso é a maior mentira. Cortar cabelo é algo que não é difícil, mas basta você entender que tem um processo para você aprender a cortar cabelo. Por onde que começa, por onde que termina, como que confere o seu trabalho, e é assim. É um passo a passo que é totalmente possível de aprender para quem quer aprender a cortar cabelo. Como eu te disse, você pode aprender a cortar cabelo como hobby, para cortar o cabelo da sua filha, para cortar o cabelo da sua mãe, da sua avó, de alguém que precisa, ou você pode aprender como uma profissão. A verdade é que para aprender a cortar cabelo, basta você entender qual que é o passo a passo, aprender por onde começa, por onde termina e como conferir o que você fez. Basta você aprender como é fazer o corte de cabelo da maneira mais simples, que é através do meu método, o método em 3 tempos, onde você pode aprender com facilidade a cortar cabelo com segurança, ou seja, você vai planejar o seu corte e você vai conseguir entregar ele. No meu método, você não vai aprender da noite pro dia, mas é possível que você aprenda um corte por semana depois que você passar as aulas básicas, o que você precisa aprender antes de cortar cabelo. Então, se você se dedicar, é totalmente possível. E a cada corte você já pode atender suas primeiras clientes. Por quê? Você já aprende, eu te ensino a fazer o treino e você vai partir para as clientes já para cortar cabelo, igual eu fiz, do jeito que eu te contei. E aprendendo a cada corte, em poucos meses, certamente você vai saber todos os cortes a ponto de faturar bem com esse conhecimento, num processo muito mais agilizado daquele que eu te falei que eu aprendi. Ou seja, você vai conseguir, através do método online, aprender mais rápido a cortar cabelo e partir para o ataque e já faturar. Agora que você aprendeu como iniciar na jornada, presta atenção, eu vou te mostrar os outros 50% da profissão que curso nenhum te ensina. Vou te ensinar aqui agora. Para iniciar a cortar cabelo, você precisa de um método, não aquele antigo que eu aprendi. Você precisa de um método que economize seu tempo. Nos dias de hoje, né, o tempo tudo que você precisa é tempo, para que você possa estudar o passo a passo enxuto para aprender e iniciar a cortar. O mesmo método que eu ensinei para os meus alunos, eu vou ensinar para você. É uma maneira simplificada de cortar cabelo, chamado corte em 3 tempos. Um método que simplifica a quantidade de etapas do corte e garante o corte muito bem feito. Aí você se pergunta, por onde que eu começo? Será que é pra mim? Será que eu aprendo? Será que dá para aprender no curso online? Meu nome é Felipe Pimenta, eu comecei ensinando mais de 20 profissionais de perto, todos eles eram pessoas que não sabiam nada, assim como eu quando comecei. Por isso eu simplifiquei ao máximo para eles aprenderem logo a cortar cabelo, atender clientes e ficarem animados com a profissão. Meu primeiro aprendiz foi com 4 anos na minha jornada profissional, estava no meu 4º ano. Ele era meu amigo, ele era meu cliente e ele era de outra área de vendas, ele acompanhou a minha jornada. Ele se dedicou aos cabelos porque ele queria aprender um novo ofício que fosse reconhecido. Ele estava vendo essa minha jornada de cabeleireiro. Então já no primeiro ano ele já estava cortando, eu já botei ele para cortar no primeiro ano cabelo feminino, porque eu sabia que era um mercado que ele ia se dar muito bem, porque é um mercado muito grande até hoje, desde quando eu comecei até nos dias de hoje. Logo nos alunos seguintes que me procuraram, eu já tinha percebido que eu podia acelerar esse processo, simplificando o processo de aprendizado. Eu incentivava eles a aprender o que realmente era necessário para eles entrarem no mercado, seguindo um método
que simplifica em menos passos um corte de cabelo. Eles aprendiam mais rápido e logo eles estavam cortando os primeiros cabelos das pessoas conhecidas deles. Então assim, no meu método, você aprende um corte, você treina e aí depois você já parte para os seus primeiros cortes de cabelo em cliente. Cada tipo de corte que você aprender significa que você já pode partir para um novo tipo de cliente. Você está vendo aqui na tela a foto dos meus alunos que eu mesmo treinei, que eu mesmo inseri no mercado e eu venho fazendo isso há mais de 12 anos. A pedido dos novos alunos que vieram, eu ministrei workshops e cursos que cada vez mais atraía pessoas que não sabiam nada ou pessoas de outros setores da beleza, né? Pessoas que fazem sobrancelha, pessoas que fazem unhas, barbeiros. Então eram profissionais de outros setores que me pediram para ensinar a cortar e eles tinham essa pressa, porque eles queriam logo cortar cabelo feminino e atender esse mercado que é tão grande. Aí você deve se perguntar, como é que eu vou aprender à distância? Eu tenho certeza que eu posso te ensinar à distância, porque eu ensinei muita gente que eu só conheci nas lives quando começou aquela época que estava todo mundo recluso em casa, lembra? Então, eu comecei a ensinar as pessoas a cortar cabelo em casa, abrindo lives toda semana. Eu abri uma live com alguém que tinha me mandado já o inbox que queria cortar o cabelo de alguém em casa. E todo mundo conseguia, porque eu ensinava numa metodologia muito simples, essa que eu te falei. Eu ensinei muitos cortes femininos em lives, demonstrando bonecas em modelos e até transformei barbeiro em cabeleireiro e também incentivei esses profissionais da área da beleza a atender essa clientela que estava precisando cortar cabelo. Houve o Felipe Mário, que é barbeiro e estava interessado em aprender corte feminino. Olha o depoimento desse cara. Fala família, Felipe Mário falando aqui. Queria fazer esse vídeo especialmente para o Felipe Pimenta, que é um cabeleireiro que eu tenho como referência, e agradecer a ele por todos os seus conteúdos que você solta no mundo virtual. Graças a isso, hoje eu consigo chegar a esse resultado aqui, entendeu? Eu não atendia o público feminino, antigamente eu trabalhava só com o masculino. Comecei a acompanhar esse cara no mundo virtual e, como ele mesmo fala, eu abri o meu leque. Hoje, dentro de uma mesma casa, eu consigo atender o marido, a esposa, o filho, a avó. Eu consigo atender um público maior e oferecendo, claro, não só o corte de cabelo, sabendo conversar e tudo mais. Pô, muito foda. Brigadão, agradeço tudo de coração. Agora eu vou contar o que você precisa para iniciar a cortar cabelo. Anota isso daí. Primeiro, você não precisa saber escovar. Você vai molhar o cabelo da cliente, mas você vai finalizar com um produto ou vai pedir ajuda dela. Não tenta escovar cabelo se você não sabe. Agora, se você já sabe, você já está um passo à frente. Se você não sabe, não é problema nenhum, eu também não sabia. Segundo, é que as ferramentas são básicas. Tesoura, borrifador, capa de corte, pente de corte, escova para desembaraçar, um óleo finalizador, presilha e secador, isso aí são ferramentas que você encontra hoje num custo muito baixo. Eu já te ensinei como fazer isso. Lembre-se, o ruim te atrasa e o bom te ajuda, mas aí você vai escolher de acordo com a sua possibilidade. Terceiro, qual que é a melhor tesoura para você iniciar? Existem pelo menos 16 tamanhos de tesoura no mercado, mas qual que é o tamanho que te atende? É a grandona ou é a pequenininha? O que eu posso te adiantar certamente é que tá entre os menores tamanhos, porque uma tesoura muito grande é difícil de manusear e provavelmente a tesoura ideal para o tamanho da sua mão vai ser uma tesoura menor, que é mais fácil de você manusear ela e mais fácil de você dominar o corte. Em quarto, como você pega na tesoura importa bastante, porque dependendo como você pega, facilita ou dificulta o seu trabalho. E tem sim maneiras especiais de você pegar na tesoura que facilitam sua técnica de corte. Presta bem atenção nessa parte. Se você vai cortar um cabelo reto, eu vejo muito cabeleireiro fazendo isso, ó, cotovelo abaixado. Toda vez que você vai aqui, você não constrói uma linha, você faz um zigue-zague. Se você está cortando uma parte do cabelo que é reta, você tem que levantar o cotovelo e o cotovelo vai empurrar o corte aqui no fio de uma maneira que vai ficar retinho. Olha como é muito mais difícil fazer assim. Como você pega na tesoura é importante, porque pegando certo na tesoura você consegue fazer um corte preciso
e pegando errado, você tem que ficar repetindo muitas vezes o corte para dar certo, você fica ali refazendo várias vezes, e aí quando menos você acaba diminuindo, você está tentando consertar o erro e acaba diminuindo o cabelo. O quinto é que você precisa estar numa posição certa em relação ao cliente. Eu vejo muito cabeleireiro torto, de lado, para frente demais, você perde a referência quando você vai cortar. Você tem que estar numa posição que você está de frente para o seu corte, com a cabeça reta, porque qualquer desvio vai desviar também o seu corpo e vai fazer com que você erre o corte, e aí mais uma vez você vai tornar a repetir aquele processo, diminuindo o cabelo da cliente, entregando algo que vocês não combinaram. 6. Como dividir as partes para cortar o cabelo. Vamos lá, você tem que entender que parte que é responsável pelo quê. Quando você vai dividir um cabelo, a primeira parte da divisão que você vai começar, o ideal é que você comece pelo comprimento. Você define o comprimento e em segundo, você define o que tem que cortar para gerar movimento nesse cabelo. E em terceiro, você tem que saber qual parte pertence à franja, a parte da frente, que a franja pode ser de vários tamanhos. Você tem que saber que parte que separa para fazer o corte da franja. Até porque muita cliente volta repetidas vezes para o corte de franja e é uma oportunidade excelente para você faturar a mais no corte do seu cliente. Ela corta já o cabelo com você, mas o dia que ela vier para cortar só a franja, você vai cobrar mais barato, mas vai ganhar o retorno dela sempre na sua cadeira, e toda vez que ela tá ali, você pode reforçar com ela e verificar se o corte dela está em dias, e aí é também aquele dia que vocês trocam a ideia e o dia que ela vai te indicar para outra cliente. E você se pergunta, mas quem vão ser minhas primeiras clientes, Felipe? Agora eu vou te ensinar o método mais eficaz para você começar a fazer clientes. Eu chamo de chame para festa. Você vai convidar as pessoas que você convidaria para sua festa, as pessoas que você tem mais intimidade, a sua mãe, a sua irmã, a sua vizinha ou qualquer outra pessoa que você tenha mais amizade. Só que dessa vez você vai fazer uma lista para convidar para fazer o primeiro corte dela com você. E sem inventar mudanças radicais dentro do tipo de corte que ela usa e dentro do tipo de corte que você já aprendeu, você vai executar o seu serviço, você vai prestar o seu serviço para ela e vai fazer ali dentro daquela sua listinha a sua primeira lista de possíveis clientes que você vai trabalhar. O que eu vou falar agora é mega importante. Cada corte você vai tirar uma foto antes e uma foto depois e vai salvar numa pasta que você vai chamar de portfólio, que vai virar mesmo seu portfólio, e cada cliente que você cortar, você vai ter a foto da mudança dela, você vai mostrar para ela e ela vai ver a mudança que o corte que você fez provocou no cabelo dela. Quando vierem as clientes novas, você vai mostrar esse seu portfólio para ganhar a confiança delas. E assim, quando você menos esperar, você já vai ter uma pequena rede de clientes para te indicar. Você vai começar com uma rede pequena e cada uma você vai trabalhar pedindo gentilmente que elas te indiquem. Não cobre os seus primeiros cortes. O tempo das suas primeiras clientes e a confiança delas já é o seu pagamento. São elas as clientes que vão fazer as fotos para o seu portfólio, são aquelas clientes que vão te indicar para mais clientes. Anotou tudo que eu te ensinei? Maravilha! Agora você quer aprender a fundo tudo isso que eu te expliquei em aulas bem explicadas que você pode estudar nos seus momentos livres e são fáceis de entender e começar logo a cortar cabelo feminino onde quer que você esteja, na sua cidadezinha ou onde quer que você vá? Clica no botão aqui e eu te vejo lá no curso. Te vejo lá!